Olá, muito boa tarde a quem já está entrando aqui na nossa live. O bate-papo de hoje, em homenagem ao Dia do Homem, celebrado dia 15 de julho, hoje, é com o nosso urologista, o Dr. Gabriel Atta. Nós vamos falar sobre hormônio, sexualidade e envelhecimento masculino nesse bate-papo interativo, respondendo as principais dúvidas que chegaram ao longo da semana sobre o tema e também intermediando o que vocês tiverem de dúvida ao longo da nossa conversa. O Dr. Ata já chegou. Nossa conversa. Só ele aceitar meu convite agora. Aê! Olá, Conseguimos dessa doutor. vez. O senhor já Essa tá foi craque, menos difícil. já tá íntimo da tecnologia. Pois é, né? Aos poucos e aos trancos e barrancos. Já vou Com começar, muitos hein? testes, Seu cabelo está diferente. está diferente. Gostei, Ah, obrigada, gostei. doutor. Eu gosto Atenção, demais dos cabelos. companheiros XY. Essa é a primeira lição. Tá? Fale dos cabelos. Já vai fluir a nossa conversa melhor, né, doutor? Diga que está diferente. Não use outro adjetivo. E ataque logo que gostou. Não faça mais comentários, porque senão vamos escorregar. Pode, Tá? pode, Se pode. quiser alongar um pouquinho a conversa, fala assim: foi o que você fez? Dando Ela, dicas, né? Não vale. Não foram, vale. Meninas, me ajudem, viu? foram, A gente foram aqui é maioria. tomadas, né? Foram luzes. Esse é o pai do Ranhan. Só vai no Ranhan, Ranhan, né, doutor? Ranhan salva muita gente, viu? Ranhan, e fica por aí. Ah, doutor, é sempre Temos uma muitas simpatia perguntas dividir hoje, né? essa telinha com o senhor. Nossas conversas Ah, são sempre tão legais. E pois é, hoje, um tema ainda mais especial pela data, né? Dia do justamente. Homem, 15 de julho. Uhum. Aqui, majoritariamente, o nosso público é feminino, né? Aqui nas redes da Clínica Osmar Coutinho. Mas a gente, com muito carinho, pensou nessa pauta, pensou nesse assunto, tanto para o público nativo masculino aqui das nossas redes, quanto também para as mulheres que nos acompanham poderem dividir informação, dividir conhecimento com seus parceiros, com seus pais, seus irmãos, seus amigos, enfim. Assunto Seus não vai filhos, faltar, né? com A gente já certeza. tem algumas perguntas, mas eu vou te pedir, como de praxe. Deixa eu terminar de me apresentar, né? Nem falei. Eu sou Bianca, gente. Geralmente eu medio aqui esse bate-papo com os nossos médicos, com os nossos convidados. Eu sou da Uma Comunicação em Sentido, a agência responsável pelas clínicas da Clínica Osmar Coutinho, pelas redes sociais. Então, agora eu passo a palavra para o Dr. Gabriel Atta fazer uma introdução sobre esse tema tão rico, tão importante, tão bacana. E Isso. aí a gente parte para as perguntinhas. Fica à vontade, doutor. Bom, eu vou começar fazendo duas homenagens. A Tá. primeira delas, se houver um companheiro XY me acompanhando, amigão, dá uma olhada firme para a sua companheira ao lado. Olha nos olhos dela. Olhe nas pupilas dela, aquelas bolinhas pretas. A pupila é a janela da alma feminina. Olhe bem para essas pupilas. Fixe o olhar e diga: eu te amo. Você é a mulher da minha vida. O que seria de mim sem você? Ponto final. Tá? Já botou uma média boa Já nessa fez uma história. mesa boa, já. E aí nós vamos homenagear um ser vivo que é o verdadeiro patrono dos homens. Vocês vão entender por quê. Eu falei ser vivo. Esse ser vivo, se você misturar com uma massa de pão, uma massa de trigo, ele faz virar pão. Se você misturar com malte, ele faz virar uísque. Se você misturar com vinho, ele faz virar, perdão, com uvas, estou me atrapalhando, ele faz virar vinho. E, para encerrar, se você misturar com levedo, ele faz virar cerveja. É um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae, o cerevisiae, o cerevice, conforme você fala em latim, em português ou em inglês. E esse indivíduo é quem produz essas coisas maravilhosas que praticamente todo homem adora. Mas
que, se for tomado em excesso, pode causar sérios problemas, né? Nós vamos comemorar com essas bebidas, mas não vamos bebemorar sempre, porque o álcool é uma das substâncias que atrapalha a produção de testosterona. E o álcool pode levar, indiretamente, a uma condição hormonal. Vamos falar de hormônios, vamos falar de envelhecimento, vamos falar de testosterona, obviamente, mas esse hormônio não é testosterona, é a insulina. E insulina é uma praga para o ser humano se não for controlada adequadamente. E quando você ingere carboidratos, o álcool está na família, ou se transforma em, isso vai determinar um excesso de função do pâncreas. E isso pode evoluir para uma síndrome metabólica. Você vai ficar hipertenso, vai ter mais chance de desenvolver doenças cardíacas, vai ficar obeso e vai desenvolver hipogonadismo. Essa é a pausa. Vamos tentar evitar usar andropausa, embora seja uma palavra, digamos assim, já arraigada, mas ela não é correta. A semântica não é correta. Como a semântica de menopausa também não é. Meno tem a ver com útero e pausa é uma parada. Você está fazendo uma caminhada, tem uma sinaleira, o sinal ficou vermelho, você pausa. Mas dali você vai continuar só. O ovário não continua. Ele para e adeus. Ele some, então isso não é pausa. Isso é uma coisa definitiva. E o testículo não pausa. O testículo diminui o ritmo. Então, na verdade, é um hipogonadismo. Os urologistas chamam de DAEM, D-A-M, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Mas também é uma sigla infeliz, porque não é do envelhecimento. Envelhecer não significa necessariamente diminuir a produção de testosterona. Envelhecer está ligado a determinados hábitos de vida. Quando é que você começa a envelhecer? Quando você começa a dizer, estou velho. Pronto, está velho. Tá? Mas se você não se sente velho, se você não tem doenças, se o seu organismo reage bem, você não vai ser um menino de 18, 20 anos. Mas você nunca será um velho. Né? Pode até ser idoso, mas é um idoso com alma nova. Então começa na sua cabeça o envelhecimento. E as outras pessoas, porque você começa a perder o cabelo, começa a ficar com os cabelos brancos, né? Começa a botar uma barriguinha. Né? Porque, olha bem, depois dos 30 anos, nós engordamos 1 quilo por ano. Né? Então, quando você chegar, você está com 60 quilos aos 30 anos. Quando você chegar aos 60 anos, você tem 90 quilos. Esse é o metabolismo natural. Então, é preciso ter uma atividade que não permita que você acumule tanto peso. Ou, pelo menos, que você negocie. Eu ganho peso hoje, perco amanhã. Eu ganho peso hoje, perco amanhã. Porque se você quiser usar um órgão para fazer com que seus testículos continuem funcionando, esse órgão é o músculo. Os estudos estão pipocando agora. O músculo agora é um órgão endócrino. Ele produz miocinas ou mioquinas, que são substâncias produzidas na atividade muscular. Músculo em repouso não produz nada disso. E essas substâncias interferem numa série de órgãos, desde o cérebro, o olho, os outros músculos. Então, é preciso fazer uma atividade muscular. E é claro que você precisa ter uma orientação para isso. Tá? Quando terminar, quando chegar a 5 minutos do fim, você me lembra que eu vou ensinar uma receita. Pode Olha só. deixar. Vou marcar o tempo. Uma Pode deixar que receita. tá vivo. Me lembre com 5 minutos. Certo? No nosso outro Bom, encontro, o senhor fez uma meditação, não foi? pois é, isso aí é fundamental. Eu já fiz antes para poder me relaxar um pouquinho. Na verdade, você pode tomar de qualquer nome, mas o que você precisa fazer é respirar fundo e soprar forte. Tá? Quantas vezes por dia você faz esse movimento? Até doer. Nenhum. Ah,
você faça uma atividade física, mesmo assim você não vai fundo. Ou seja, você trabalha com metade dos seus pulmões, a outra metade não trabalha, não areia, não entra e sai. Tá? Então aquilo ali fica estagnado. E na hora que o vírus entrar, na hora que a bactéria entrar, adivinha para onde ele vai? Vai para esse lugar que está estagnado. Ali já existem microatelectasias. O alvéolo não enche todo, porque você não enche o alvéolo, porque não inspira fundo. Aí aproveita, sopra forte. Né? Cheira a flor, remember? E sopra a vela, sopra a chama da vela. Porque quando você sopra forte, você elimina mais CO2 do que o normal. Quando você elimina mais CO2, você alcaliniza o seu sangue. Porque o CO2 retido dissolve no sangue e vira ácido carbônico, vira bicarbonato, ácido. Acidifica o sangue. Não está na moda tomar água alcalina e dieta Sim. alcalina? Pois é, o nosso pH é levemente alcalino, 7,35 a 7,45. Se você respira fundo, meu amigo, e sopra forte, você já está alcalinizando o seu sangue. Porque você está eliminando o CO2 e com isso vai haver um equilíbrio voltado, porque o nosso organismo é assim, ó, ele fica balançando, ele não fica fixo. Tá? Ele tem diversos sistemas que corrigem essa alteração do pH. Não necessitaria realmente usar a água alcalina, mas quando usa, ajuda. Certo? E a dieta alcalina também. E a dieta alcalina não é dieta com carne. A carne tem aminoácidos. Falei ácidos, né? Aminoácidos. Então, a carne e os derivados animais acidificam o organismo. Daí, uma bela dica. Pois é. Tem uma seguidora já perguntando do que é a receita. Você já pode contar ou é Não, surpresa? não, tem que ficar até o fim. Para fazer para o Estratégia de maridão. retenção aqui. Tá? Cláudia Olha, Eder porque está te mandando um beijo carinhoso. Um beijo carinhoso neste médico que adoro. hein? Cláudia Herden está te mandando um beijo carinhoso. A minha enfermeira maravilhosa. Beijo, Cláudia, Claudinha. deixa eu Nunca falar um mais pouquinho. nos Deixa eu falar um encontramos para fazer pouquinho de gravações Cláudia. e fotos. Deixa eu falar um pouquinho de Cláudia Herden. Cláudia Fale. Herden é o centro de equilíbrio da clínica Elcimar Coutinho. Uau! Certo? Claudinha, desde o Segura esse CEPAR, elogio, Claudinha. desde o CEPAR, certo? Porque, olha, você vai ver Cláudia Herden sem um sorriso maravilhoso no rosto. Não é um sorrisinho, não, é um sorrisaço. Entendeu? E viajando para lá e para cá, e organizando para lá e para cá, cuidando do maridão, outro indivíduo maravilhoso, o doutor Luiz Carlos, cuidando das filhas lindas, cuidando do professor Elcimar, porque é ela que está ali praticamente junto, cuidando dos implantes. Olha, é uma mulher maravilhosa, sou apaixonado no bom sentido, desculpa aí, por essa figura. Né? E é um espelho, porque está por trás de toda essa nossa estrutura, né, que está crescendo tanto, lindamente. Beijão, Claudinha. Tem muitas pessoas aqui concordando com a sua fala. Patrícia Arrudes também disse que o senhor sempre arrasa. Dr. Jorge Valente disse que o senhor é o melhor urologista do Brasil. Ele é Nós suspeito para falar. concordamos. Tem Jorge é outra outra seguidora, figura, né? Jorge, Julie Jorge é outra... Maju, tá te mandando um beijo também. Diz que te ama. Enfim, ainda Pois é, teremos que muitas bom. trocas de mensagens carinhosas aqui ao longo do nosso bate-papo, da nossa conversa. Mas vamos para as perguntas, né? Que Vamos foram às perguntas. muitas. Recebemos Vamos muitas perguntas. Eu vou começar, doutor, com começar. uma, já aproveitando aquilo que o senhor falou, para a gente não usar o termo andropausa, né? É hipogonadismo. É isso? O hipogonadismo masculino é a descrição, porque eu gosto muito da semântica. A semântica é a arte dos significados. Nós temos uma língua maravilhosa. A língua portuguesa talvez seja a língua mais rica dessa turma que usa alfabeto. Tá? Porque a turma lá que usa hieróglifos, etc. Tal, também tem uma riqueza grande. Mas, infelizmente, nós estamos batendo forte na nossa língua. Tá? E uma dessas coisas, embora seja interessante, isso tem caído por terra, se falar em somatopausa, né? Falar em tireopausa, falar em eletropausa, significando que essas glândulas estão parando de produzir. Parar não é o verbo,
né? O verbo é diminuir o ritmo. Eventualmente, algumas param, no caso do ovário. Aliás, essa é uma pergunta que não tem resposta. E quando eu estiver lá em cima no purgatório, porque acho que para o céu eu não irei, mas também lá para baixo é difícil, eu vou pedir uma audiência ao Criador para perguntar para ele: vem cá, Criador, por que, criatura, você inventou essa menopausa? Por que o ovário para de funcionar? O testículo, isso tem a ver com o nosso papo, ele não para de funcionar. O testículo é um ovário modificado pela testosterona. Nós, homens, temos 24 tipos de cromossomos. Vocês, lindas, têm 23. São 23 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o 22 autossômicos. E o par sexual. XX, no caso de vocês, XY, no nosso caso. Então, nós temos 24 tipos. 23 pares, sendo que o par sexual são 2 tipos. Mas esse cromossoma Y é muito bichuruca. Ele é o segundo menor cromossoma, mas ele tem um gene chamado SRY, que com 15 dias da formação do esgoto, esse gene, não se sabe como, ele começa a estimular a produção de uma série de enzimas que vão pegar o colesterol e ir transformando o colesterol até testosterona. E a testosterona vai para o órgão que iria se transformar em ovário, se nada acontecesse, e passa a induzir ele a se transformar em testículos. É uma outra orquestra de genes. Então, por que o testículo continua funcionando? Nós temos centenários pais biológicos. E o ovário para com 50 anos. E não tem senhor que dê jeito, não volta. Tá? Isso é muito importante para o homem. O mestre é quem fala. Nós somos estrógeno naturais, essa palavra eu vou acrescentar, dependentes. O homem depende do estrógeno que o ovário produz, não é o estrógeno que você toma como anticoncepcional. Pode ser o estrógeno que você coloca como implante, pode ser o estrógeno que você usa, pode ser o estradiol, né? Igual, molecularmente igual ao que o ovário produziria. Mas não tem o ciclo. Tá? Uma outra dica para vocês, homens, hoje é dia das dicas. Certo? Companheira menstruou, marca na folhinha, ou marca na agenda, escondido dela, e vai contar. Nada de DR nessa hora. Respeite esse momento. Quanto mais homem você é, mais você respeita o momento feminino. Que não é natural. Mas a história é sobre homem. Conte, porque daqui a 10, 15 dias você vai poder fazer sua DR. Você vai poder colocar seus argumentos, porque ela está calculando. E aí a história é outra. Aprenda isso. Isso é uma dica importante para manter. Você não escolheu ela. Não vai ser até que a morte vos separem. Então, faça a sua parte. Já que o seu esquema é ligar e desligar, você vai ligar, você não liga para nada. Seu testosterona está abaixo de 300. Tá? Ou até mais, mas já está alterando. Mas ela não, ela desliga, liga, vai e volta. Né? Se fosse natural, aos 15 anos você engravidaria, depois iria amamentar, depois engravidaria, depois iria amamentar, depois engravidaria, teria 15, 20 filhos e nunca iria menstruar. Mas isso eu não falar de homem. Né? Só que tem que falar da mulher porque nós somos estrógeno dependentes. A pergunta é se existem maneiras de adiar a andropausa. E quais são elas, né? Quais são? Na verdade, o foco é um pouco diferente. Né? Existem maneiras de evitar a andropausa. Que é melhor do que adiar, não é mesmo? Quando você fala adiar, você já está num desígnio, é seu destino. Não é não. O testículo não para de funcionar. Eu estou montando esse chat, que eu falei numa live anterior, com os meus velhinhos de 80 anos, que tem 800, 900 de testosterona endógena. Testosterona produzida pelo testículo. Sim, cadê a andropausa desse povo? Andropausa é questão de estilo de vida. Tá? Você não faz exercício, você come mal, você vive estressado. Quer ver? Eu não vou fazer exame nenhum. E vou dizer a você como é que estão seus hormônios. Você, homem,
Você acorda com o sol. Primeiro, você tem que dormir antes das 22 horas. Você faz isso, dorme no escuro, Já dorme em começou torno de difícil. 22 graus. Porque se você está em 22 graus, está sentindo frio, eu já sei que a sua tireoide não está funcionando bem. Mulher idem. Pode ir até 23, 24. Tá? Quando você acorda, partiu o sol, você acorda no pulo. Acordei, fui embora para a vida. Acorda com ereção. Eu já sei que você está bem. Seu cortisol está bem. Acorda lembrando dos seus sonhos, dando risada dos seus sonhos, doido para conversar com a parceira. Menino, você não sabe com quem eu sonhei, um sonho extra. Já sei que a sua melatonina está boa. Seu cortisol está ótimo, você acordou no pulo. E sua testosterona é sua testosterona. Aí, do lado da sua companheira, ela também acorda no pulo. Opa! E acorda cantarolando. Meio desafinadinha, mas está cantarolando. Pessoal, bora fazer amor. Esse é um momento mágico. Porque vocês estão acordando no pico dos hormônios bons. Não faça xixi, porque você vai ter 2 orgasmos. O orgasmo, e na hora de fazer xixi vai ter outro. Porque dá um alívio. E as contrações do orgasmo são contrações miccionais também. Olha que dica linda. E depois vai tomar café e vai discutir o dia com a sua companheira. O ideal é que fosse fazer uma caminhada no sol, com as costas nuas. Você já vai produzir vitamina D, que também é importante. Não tomar remédio nenhum. Né? E se você pudesse fazer um jejum, o doutor Jorge Valente é categoria nisso, mas eu estou seguindo ele. Um jejum de 12 horas. Lulu também, a Lucianinha, a esposa maravilhosa. Pronto. Janta às 7 horas da noite. Uma coisa frugal, uma sopinha, uma coisa leve, um peixinho cozido, cuidado com grelhado. E acorda às 7 da manhã e jejum. Se der para segurar, toma um café com canela e vai até mais tarde. Sabe o que, é que vai acontecer? Você vai viver mais. Porque o jejum estimula a autofagia. O que é isso? As células que estão meio ruins, que não aguentam mudar de metabolismo, porque não tem glicose para queimar, vai ter que queimar gordura, vai ter que queimar corpos cetônicos, elas vão morrer. Elas vão entrar em autofagia. Eu não consigo fazer isso e vai entrar em apoptose. E as outras células vão desenvolver melhor. Isso já foi feito nos ratinhos. Então, uma dica importante para viver mais, fazer jejum. Agora, não pode, na hora de comer porcaria. Compensar, né? Tem que ter um nutricionista. Eu sempre vou falar de nutricionista aqui. Nutricionista e fisioterapeuta eu quero do meu lado. Certo? E o cardiologista, porque é o médico mais importante. Para poder arrumar isso, como é que você vai sair do jejum, certo? Para mudar esse switch de queimar a glicose e passar para queimar gordura, ácido graxo, demora um pouquinho e às vezes pode dar hipoglicemia, pode dar uma série de coisas, pode dar bafo de tigre, você começa a eliminar corpos cetônicos e a pessoa diz que é desagradável. Isso é no começo. Tá? Então, uma dica maravilhosa, os estudos estão pipocando sobre isso. O jejum como uma maneira de melhorar a imunidade, não se fala tanto em imunidade, melhorar a condição de saúde e retardar o envelhecimento, que esse sim vai ocorrer, envelhecimento por enquanto. E as pesquisas estão avançando muito para nós ficarmos imortais. Tá? E outra Então, coisa, entrou um mosquito na minha boca. Pode uma coisa dessa? que inconveniente. Pois é, a mosquita, deve ser mosquita. Né? Outra importante, a célula cancerosa, ou a célula cancerígena, vamos dividir isso aí. Cancerígena, ela não é câncer ainda, mas ela tem tudo para ser. Ela vai gerar um câncer, cancerígena, que gera, né, de genes. A cancerosa não, já assumiu o seu câncer e agora o pau vai quebrar. Pois bem, elas desaprendem a queimar a glicose, porque a glicose é queimada na mitocôndria, e a mitocôndria tem que estar em sintonia fina com o núcleo. E o núcleo está desnorteado porque está fazendo proliferação. Então, ela fermenta. Ela fermenta a glicose, certo? Ela desaprende a fazer a fosforilação oxidativa, que é queimar toda ela. Certo? E as células normais, não. Ou seja, se você fizer jejum, eu preciso que vocês entendam isso. Se você fizer jejum, você vai passar a queimar ácido graxo, vai produzir corpos cetônicos. Sua célula normal queima corpos cetônicos. A sua célula cancerosa, não.
E você tem dentro de você, se você tem mais de 30 anos, pelo menos 30 mil células carcinogênicas que irão se transformar em câncer se você não fizer nada. Vai fazer o quê? Vai fazer jejum. Calma. O jejum aumenta a massa magra. Massa magra é para não falar músculo. Você vai ficar mais musculoso e vai queimar a gordura. E tanto o músculo, nós já aprendemos, e tanto a gordura são órgãos endócrinos. Os músculos produzem as miocinas. Tem mais de 9 mil substâncias identificadas até agora. 9 mil, imagine. E o tecido gorduroso, que é estimulado pelo músculo, que ele está precisando de energia, produz as adipocinas, que têm efeito hormonal. Então, a endocrinologia vai se revolucionar, porque nós vamos ter... São 75 hormônios. Lembra daquela arvorezinha que eu falei? Agora vai mudar para amígdala, vai fumaça. Cada um com uma especificidade. Então, como é que você vai evitar a andropausa? Primeiro, esqueça que ela não existe. Certo? O que é que você vai fazer? Manter seu testículo em dia, trabalhando como deveria trabalhar. Essas dicas que eu falei. Fica longe da bebida alcoólica, porque, infelizmente, ela realmente é problemática. Se você sair para tomar 2 dosezinhas de vodka com um monte de fruta vermelha, sem açúcar, pronto. Se você sair para tomar 2, 3 tacinhas de vinho, não vai poder voltar dirigindo, tá bom? Mas a cerveja, porque primeiro, você não bebe cerveja. Você bebe acervejado. Tá? Olha o rótulo. A cerveja tem que ter 4 e somente 4 componentes. Água pura, cevada, lúpulo, malte. Só. É? Não posso dizer o nome que eu uso, porque senão eu estou fazendo propaganda e não estou ganhando royalties. Mas são 3 ou 4 que são assim. É? As outras, tem um monte. Tem uma que produz espuma, pelo amor de Deus. Eu vou botar uma substância lá, um surfactante para produzir espuma. É? Por quê? Porque ela não está fermentada adequadamente. Então, essa turma está cheia de glúten. Tá? Então, já começa por aí. Tá? Dá uma parada na bebida alcoólica. Dá uma parada no açúcar. Não compra açúcar. Não compra açúcar refinado. Tá? O açúcar vai ser das frutas. Dá uma parada nas massas, no glúten. Tá? Dá uma parada nos lácteos, no leite, de maneira geral. E fica um mês assim. E embora ver o que acontece. Eu tenho um paciente recente que já ia colocar um implante. Estava precisando colocar um implante. Mas veio a Covid, veio essas coisas todas, e ele não pôde colocar um implante. Mas fez essas coisas que eu orientei, ele agora está com 530 de testosterona. Estava com 200 e pouco. Aumentou só. E não fez atividade física adequada, porque as academias estão fechadas. Né? Então, nós temos todos esses recursos. Né? São 4. Dieta, treino, descanso. Treino. Dieta, treino, descanso. Dieta, treino, descanso. Dieta, treino, descanso. E é claro, tem que arrumar seu metabolismo. Né? E assim do metabólico, ver como é que está a sua insulina, os hormônios e tal. E o quarto tem espaço. Dependendo do seu objetivo, como homem, tem espaço para fazer um anabolizante, ou fazer o implante, ou voltar a estimular o testículo com outras substâncias que podem fazer com que ele volte ao normal. Na maioria das vezes, quando o paciente já está sintomático, tem 2 coisas. Porque o implante ele dá um basal. Né? Podemos até acrescentar um creme para horários específicos. E, enquanto isso, vamos trabalhar para que o testículo volte a funcionar pleno. Isso demora. Demora 2, 3 meses, dependendo do estrago que aconteceu. Doutor Ata, já fomos 35 minutos da nossa live. Só com uma pergunta. As perguntas agora tem que ser bate-bola. Será que a gente consegue? Certo. Consegue. Vamos lá. É a seguinte. É verdade que uma vez iniciada a suplementação de testosterona com a supervisão de um médico, ela nunca mais vai poder ser interrompida porque o corpo perde a capacidade de produzir naturalmente? Não, não é bem assim. A não ser que você faça uma suplementação errônea. Por exemplo, a suplementação baseada em injetáveis. Porque se você usar injetáveis, você vai fazer supranível. O supranível, acima de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, isso inibe o eixo.
e o testículo para de funcionar. Ele dá uma pausa. Aí ele dá uma pausa. Mas essa pausa, ele pode voltar a funcionar. Depende de como ele estava. Se ele já estava muito ruim, talvez ele não volte. Então é preciso ver essa suplementação, como vai ser feita. Aí a vantagem do implante. O implante não faz supranível. Então ele deixa ali no Fica a basal, dica. nós podemos ajudar com outras coisas. Injetável. Onde é que deveria ter uma mesa de... eu tenho que falar, tá vendo? Eu tenho que falar isso. Mas a gente tem mais perguntas. Vamos lá, mais 2 minutinhos nessa. Onde é que deveria ter uma mesa com anabolizantes, com testosterona? Sabe onde é que deveria existir? Na UTI, na unidade de tratamento intensivo. Certo? Esses estudos estão nas revistas de cardiologia, nas revistas de UTI. Porque o indivíduo fica lá 20 dias entubado. O que vai acontecer com os músculos dele? Sarcopenia. O músculo murcha. Por mais que se faça parenteral, enteral, o músculo murcha, porque ele não faz atividade. Por mais que as fisioterapeutas vão lá, deem choquinho, façam... Né? E com isso, com a testosterona, né, e o jejum que está acontecendo, porque é forçado, o músculo adquire, melhora a sarcopenia, ou evita a sarcopenia. Então, testosterona na UTI. Não estou lançando, não. Isso é um estudo já patente. Próxima pergunta. Vamos lá. A reposição hormonal masculina, ela é recomendada a partir de qual idade para o homem? Depende do grau de hipogonadismo. Tá? O indivíduo pode nascer com uma situação muito séria, ainda bem que é rara, de insensibilidade ao receptor, ou de hipogonadismo severo com testículos criptorquídicos, ou ainda intoxicado. Esse é um estudo recente da Austrália. Quando eu li, eu fiquei muito triste com isso, porque o indivíduo pegou recém-nascidos, tirou o cordão umbilical e estudou o cordão umbilical quimicamente e descobriu mais de 700 substâncias que não deveriam estar ali. Xenobióticos. Na Austrália, a Austrália é uma ilha que está separada do resto dos continentes e ela tem menos incidência de toxicologia, de tóxicos, porque ela está separada. As ilhas têm menos isso, né? Porque o ar é menos poluído, o mar também. 700 substâncias. A criança já nasce intoxicada. Passaram pela placenta, estão no cordão umbilical. Tá? Por isso que eu falei na outra live, nós não temos mais um ser humano na Terra que consiga gerar uma criança totalmente saudável sem ajuda. Né? E precisamos fazer alguma coisa sobre isso. Né? Isso daria 2, 3 horas. E isso é novidade, doutor? Não. Existem livros com mais de 60 anos, já falei desses livros aqui, né? Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, e Our Stolen Future, Nosso Futuro Roubado, não está traduzido ainda, Our Stolen Future, vai ter que ler em inglês. Né? Aprendeu já inglês? Pois é. E lá, nós citamos esse livro. Ele diz o que está acontecendo agora, por causa dos agrotóxicos, dos defensores agrícolas, porque eles precisam existir, o agrotóxico é uma palavra pejorativa, e principalmente por causa da urina de vocês, que usam anticoncepcional, porque 90% do anticoncepcional que vocês ingerem sai na urina. Tem um estudo do Rio Tietê, deixa eu falar só isso. Ele pegou a água do Rio Tietê, purificou a água do Rio Tietê e deu para as ratinhas beberem. E deu comida para as ratinhas. Olha, a ratinha adora transar. Então, se tem comida, se tem segurança, ela só quer transar. Pois bem, levou 1 ano e elas não engravidaram. Porque a água do Rio Tietê tem um IQ, um equivalente de estrógeno, com efeito anticoncepcional para ratinhas. Lembram que um ratinho é 95%? Gente, vamos à próxima pergunta. Cueca apertada, olha essa, cueca apertada diminui a produção de espermatozoides ou testosterona? Olha, esses estudos são polêmicos, mas se você fizer um raciocínio, tá? É o seguinte, você usa uma roupa preta. O que é que acontece com a roupa preta? Ela absorve calor. O preto é a ausência de cor. Todas as 7 cores do arco-íris atingem o corante preto, ele absorve tudo. Ele não reflete nada. A clorofila reflete o verde, por isso que a flor é verde. Quer dizer, a cor que o objeto tem é justamente o que ele não é. Ele absorve as outras, reflete uma. O preto absorve tudo. Cor é energia. Energia é calor. Então, se você usa uma roupa preta, o lugar fica mais quente. Você sente isso. Tá? Se você está sentado, você está fazendo 2 angulações. A angulação do joelho e do quadril.
o sangue vai entrar menos lá no testículo. Se além disso está apertado, comprimido, ele vai entrar menos ainda. E quanto mais perto o testículo fica do corpo, mais quente ele fica. Por que o testículo tem que ficar largado, solto? Porque ele tem que trabalhar a 34 graus. As enzimas que produzem espermatozoides são termolábeis. Se aumentar, elas param. Quando você puxa o seu testículo, se você ainda tem varicocele, pior ainda, porque a varicocele já retém o sangue do testículo. Então, quando o indivíduo puxa o testículo para o corpo, ele esquenta mais o testículo e isso vai prejudicar principalmente a produção de espermatozoides. No segundo momento, pode prejudicar isquemicamente a produção de testosterona. Então, cueca branca, saco para frente, e sempre que for possível, cria o bicho solto. Dorme pelado, vocês também, Dica né? prática. Pois é. Botar uma bolsinha de gelo de vez em quando é interessante, porque, principalmente se você tem varicocele, porque isso, o dartos, a musculatura ao redor da bolsa escrotal, e o cremaster, que é o músculo que puxa o testículo, com o gelo eles se contraem. Então, espreme o sangue, espreme a bolsa escrotal e a varize que está cheia de sangue, o sangue vai para o corpo e vai ser reciclado. No outro dia de manhã, quando você levantar, o sangue vai descer de novo, mas é um outro sangue. Certo? Ele não ficou tanto tempo ali em estase, porque isso pode ocorrer de forma muito intensa e causar uma trombose. O sangue coagula dentro da veia e virar uma tromboflebite. Se isso acontecer, adeus testículo. Então, o gelinho, principalmente se você tem uma varicocele acima de 4 milímetros, tem que fazer uma ultrassonografia para medir, a chance de trombose aumenta com o diâmetro da veia dominante. E aí é o gelinho. Se não quiser operar ou embolizar, nós temos uma técnica nova agora que não precisa mais abrir. Nós entramos pela veia da coxa, ou pela veia do braço, ou pela veia do pescoço, e vamos até a veia do testículo. E nós, os cirurgiões vasculares, o urologista não faz isso, mas acompanha. E introduzirmos umas estruturas, umas molinhas, né, que ficam lá, certo? São inertes e entopem a veia, não causa refluxo, não precisa retirar a veia, tira o catéter, bota uns paradrapinhos no buraco, assim que levanta, vai embora. O buraquinho, né? Que é o buraco da agulha que vai introduzir o catéter. Próxima pergunta. Muito bom. Antes de fazer a próxima pergunta, quero agradecer aqui a interação de todo mundo que está mandando mensagem para a gente, elogiando o conteúdo do Dr. Ata. Também aqui, acabei de saber que o Dr. Elcimar Coutinho está acompanhando nossa live. Toda vez que eu falo isso, eu fico nervosa, porque é um privilégio imenso, né, que ele esteja assistindo a gente. Obrigada, Dr. Elcimar. Dona Tereza também está mandando um alô para a gente. É sempre uma honra. Muito obrigada pela audiência. Tem uma seguidora, doutor, perguntando: o uso constante de finasterida diminui a testosterona do homem? Olha, finasterida é um bloqueador de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. A testosterona, quando libera do testículo, ela tem basicamente 2 caminhos. Ou 3. Ou ela vai funcionar como testosterona mesmo, ou ela vai ser aromatizada e vai virar estradiol. Nossa, que coisa horrível. Calma, não é tão horrível assim. O estradiol no homem também é importante. Ele não pode ser, é muito alto. Né? O ideal é ficar em torno de 30 a 35, porque ele fixa o cálcio nos ossos, ele é vasodilatador, ele tem também funções importantes. Mas se ele aumentar muito, aí o camarada vai começar a ficar mais delicado, né? Vai feminilizar. Ou então ela vai para 5-alfa, ela vai para DHT, dihidrotestosterona, que a 5-alfa-redutase vai fazer isso. A finasteride bloqueia 5-alfa. DHT também é um androgênio. Ele também se liga no receptor de andrógeno, mas ele faz outros efeitos. E o DHT atualmente está sendo o grande culpado pelos problemas da próstata. Então, finasterida e outros bloqueadores são importantes para esse tipo de tratamento. Mas isso pode modificar o receptor de andrógeno e, a longo prazo, pode selecionar células não andrógeno respondentes. Então, nós temos outros artifícios que não o uso de substâncias bloqueadoras de 5-alfa-redutase, que também tem um efeito parecido e não tem tantos efeitos colaterais. Nós precisamos estudar caso a caso. Mas nós usamos mais a dutasterida, que é um parente da finasterida. Mas, olha, são medicações de uso cada vez mais restrito por causa de outras opções terapêuticas. Ótimo. Uma outra seguidora, dessa vez a Ariana,
Está perguntando quais são os alimentos que podem baixar a testosterona do homem. Bom, se for fritura, se for gordura ruim, isso vai dar problema, né? Principalmente aqueles alimentos que podem se transformar em estrógeno símbile. Então, o ideal é você ingerir a parte dos fitoquímicos, a parte das plantas, né? E proteína animal, que também é importante, mas não pode ser tostadinha, não pode ter aqueles pretinhos, aquela listinha pretinha ali, aquilo ali é benzopireno. Ali é o Que quê? é benzopireno, é um hidrocarboneto policíclico derivado do metabolismo que ocorre ali na carne grelhada. É a mesma substância do cigarro. Então, em termos comparativos, se ficar aquela linha pretinha muito grossa, com mais de um dedo, aquela quantidade de benzopireno que tem ali é a mesma quantidade de fumar um cigarro. Se você comer uma carne dessa com 4 linhas pretinhas, você vai estar fumando 4 cigarros, né? Bom, não vai estar fumando as 4.000 e tantas substâncias do cigarro, né? Mas vai estar fumando o benzopireno, que é o Poder cancerígeno. ficar também, né? Uhum. Então, em termos de dieta, existe uma dieta pró-testosterona. É a dieta das castanhas, né? A castanha do Pará, todas essas castanhas, amêndoa, avelã, macadâmia, tá? E a dieta rica em peixes gordos, mas não pode ser frito, pode ser cru, né? Pode ser cozido, pode ser assado, cuidado, e o grelhado sem ficar com as manchinhas muito pretas, tá? E aí você afoga isso no azeite doce, porque você vai ingerir uma grande quantidade de... esqueci o termo agora, mas eu vou lembrar já. Porque eu me lembrei de uma outra coisa que eu preciso falar, que é o ômega, de ômegas, certo? É o ômega 5. Ah, você conhece o ômega 3? Você conhece o ômega 6? Então eles têm que estar em parceria, né? Porque muito eles fazem mal. Conhece o ômega 7 e o ômega 9, mas o ômega 5? O ômega 5 ele está na fruta do homem. Porque além de ser um ômega, ele também é uma substância anticancerígena e existem estudos mostrando que o ômega 5 pode interferir no câncer de próstata. Onde é que está o ômega 5? Onde é que está o ácido púnico ou punínico? Na romã. Então, homem, você vai precisar comer romã, inclusive engolir as sementes. Pode engolir, não tem problema, porque o ômega está... Não mastiga a semente, ele tem um gosto horrível, mas pode engolir, porque lá dentro ela se dissolve e libera o ácido púnico, ômega 5. Na verdade, todo homem tem que ter na sua geladeira um sucão vermelhão, com tudo por vermelho, certo? Estou dando uma dica dos 5 minutos, mas calma. Tá? Falta pouco. Vamos perguntar. Vamos lá. A próxima pergunta é de Fábia. Ela diz que o marido dela usa finasterida para calvície há mais de 6 anos. Ela quer saber se isso é arriscado para a saúde. Olha, precisa fazer uma avaliação hormonal, porque ele já está com a 5-alfa-redutase totalmente bloqueada, 6 anos, e há um risco de ele estar selecionando células andrógeno independentes. Mas isso tem que fazer uma avaliação bem cuidadosa. E um outro problema é esse. Se você usa finasterida com a intenção de manter os cabelos, isso funciona, realmente. Mas você não pode parar. Se parar, cai tudo. Porque eles não conhecem a DHT. Que a DHT está bloqueada, os folículos. Então, na hora que suspender a finasteride, a DHT vai estar liberada, vai atingir todos os folículos, cai tudo. Então, eu tenho a minha carequinha maravilhosa, estou cuidando bem dela, mas se eu não quisesse ser careca, eu faria um implante capilar. Esses tratamentos tópicos, a não ser que seja um dermatologista muito categoria, que entenda muito disso, porque o folículo piloso é uma usina de DHT. E ali tem um monte de ácidos graxos também. O cabelo é um apêndice do folículo piloso.
E o folículo piloso é também, em circunstâncias especiais, uma via de excreção de substâncias tóxicas, assim como o suor. Né? Por isso que tem que suar todo dia. Porque se você sua todo dia, seu organismo aprende de olha, eu posso jogar porcaria pelo suor, porque todo dia ele sua. Se não, ele vai guardar onde? Ele vai guardar na gordura. A maioria das substâncias tóxicas são lipossolúveis, elas dissolvem na gordura. Por quê? Porque na gordura ninguém reage com ninguém, fica tudo ali quietinho. O DDT fica ali, o Eldrin fica ali. O Eldrin está há 40 anos nas gorduras das focas, né? E nas gorduras dos esquimós, porque ninguém mexe com ele. Tá? Aí se você faz uma cirurgia bariátrica, e eu converso muito isso com os cirurgiões bariátricos, você perde 30, 40 quilos em 2, 3 meses, você ganhou esses 30, 40 quilos em quanto tempo? Em 10, 15 anos. Então, toda a sua toxicidade que o fígado não conseguiu jogar para fora está nessa gordura. E aí, quando ela dissolve, vai para onde? Vai para o sangue, vai para o fígado, vai para o coração, vai para os rins, vai para os órgãos parenquimatosos, vai para a próstata. Então, antes de fazer a bariátrica, tem que fazer uma detoxificação caprichada. Quer dizer, todo homem tem que usar, ele tem que ter um nutricionista de um lado, né? E o fisioterapeuta do outro. Todo mundo tem que usar 2 castanhas do Pará por dia. Porque não precisa medir selênio. Ah, alguém me diz selênio. Não, o selênio no sangue não diz nada. Só se ele estiver muito baixo. Mas se você ingere 2 castanhas do Pará por dia, você vai ter selênio à vontade. E por que se fala tanto de selênio? Porque o selênio faz parte das enzimas que detoxificam o organismo. Né? A primeira linha é essa turma. Né? É castanha do Pará e alho, e cebola, e cúrcuma. Tudo cru. Né? Machuca, 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 joga no melzinho caprichado. Cuidado que mel e água mineral são as coisas que mais se falsificam. Tá? E toma uma colherzinha daquela ali, você vai estar muito bem detoxificado. E uma outra coisa é a questão dos antioxidantes. Né? Eu vou falar uma coisa que pode ser até novidade para os médicos. Mas se você começa a usar muito antioxidante, você sai de um estresse oxidativo e vai para um estresse redutor. E olha bem, por isso a receita do final. Você está tomando muito antioxidante, você está impedindo que o organismo produza antioxidantes. Os macrófagos matam as bactérias, inutilizam os vírus e outros agentes, fungos, etc. e tal, usando radicais livres. E se tem antioxidante em todo canto? O macrófago diminui, o TH1 principalmente diminui. Então você vai ter mais alergias, mais chance de infecção. E, abram os ouvidos, homens, o óxido nítrico é um radical livre. O óxido nítrico é o único responsável pela ereção. Sem óxido nítrico não tem ereção. Se você usa muito antioxidante, você está atrapalhando a síntese de óxido nítrico. E o óxido nítrico é aquele pedacinho de isordil que você coloca embaixo da língua para 5 produzir o minutos, óxido. viu? 5 minutos? É possível? É É sim. mesmo? Eu já estou no assunto, vou falar. Olha, as outras perguntas, vou A fazer como nossa para live, doutor, tem que ser 100 horas para acabar, né? Mas o Instagram não permite. porque Então, eu tenho que falar isso. A isosorbida, ou isordil que você coloca para melhorar a angina porque está infartando, o que é que ele vai fazer lá? Ele vai produzir óxido nítrico. Né? O óxido nítrico é o grande vasodilatador. Por isso que é interessante pensar lá na frente em usar inibidores da fosfodiesterase, essa turma que melhora a ereção, como um vasodilatador perene. Porque vai vasodilatar artérias cerebrais, vai vasodilatar carótidas, coronárias, artérias renais, artérias periféricas e vai vasodilatar o dito cujo. Tá? Ou então, você pode fazer uma dieta que aumente sua produção de óxido nítrico. E isso vale para as mulheres também. Vocês têm vasos, vocês têm coração e vocês têm corpos esponjosos que dilatam. Certo? O clitóris, aquela bolinha, ele não é só uma bolinha. Ele tem 2 ramificações profundas e elas respondem a óxido nítrico. Dilatam, entumecem, ficam mais sensíveis, melhora a vascularização. Né? Então vamos fazer o quê? Salsão, rúcula, espinafre, couve, tudo verde.
coentro, clorela. Não precisa ser necessariamente nessa ordem. Pode fazer suco, pode comer de salada. Você vai ingerir uma quantidade importante de nitratos. Mas os nitratos não fazem mal? Os nitratos não são colocados na carne para evitar que a carne apodreça? Mas aí eles viram nitritos. Os nitritos é que são cancerosos, porque eles podem formar N-nitrosoaminas. Os nitratos das plantas estão junto com a vitamina C. Se você quiser, você pode misturar um sucão de laranja, que vai estar a vitamina C ali. O ideal é chupar a laranja, porque quando você bate, a batida pode oxidar o ácido ascórbico. Só a batida, se for muito violenta. Pois bem, e com isso, essas plantas são riquíssimas em nitrato. Então, você vai ter uma fonte para produzir óxido nítrico, usando essa receitinha. Desculpe, minhas nutricionistas, viu? Mas eu precisava dar essa dica. Tá? E o sucão vermelho. Com o quê? Com tudo que for vermelho. Beterraba, a beterraba pode entrar nessa história. Nós podemos fazer também uma suplementação de citrulina, que é a substância que está nessa turma e que vai gerar óxido nítrico. Mas aí não vai estar tão entrosado com os outros fitoquímicos. Tá? Então, framboesa, romã, amora, cereja, morango, melancia, goiaba. E pode pensar no que for mais vermelho e escuro. Tá? Essa turma tem realmente muitos antioxidantes, muito licopeno, e isso tem um efeito anticancerígeno, anti-doença prostática. Mas é preciso avaliar como é que está esse balanço oxidação, antioxidação, para você não sair de um estresse oxidativo e entrar num estresse redutor. É menos problema, mas também é problema. Tá? Aí só com exames, para poder medir, né, a capacidade oxidativa do organismo, as enzimas, como é que estão. São muitos exames, né, porque não tem como avaliar isso de uma forma exata, sem ter os exames de cada um. Dá tempo de responder mais uma? Não dá, não. Entramos no minuto final. Eu achei que eu ia responder tudo hoje. Eu acho, doutor, que a gente podia fazer uma parte 2 dessa live, viu? Porque ficaram perguntas sem respostas, tem gente aqui que devia ser mais tempo, né? Vamos marcar. Vamos pensar nesse segundo encontro para só continuar fazer esse bate-papo. Você manda as perguntas para mim, para eu produzir respostas objetivas, para não ficar divagando, tá entendendo? Pronto. Porque eu adoro divagar. E aí... Beijo, galera. Muito obrigado por você estar aqui. Mestre, beijo no seu coração. Né? Falei tudo que o senhor me citou, viu? Oh. Muito obrigada a todos que participaram. Doutor Jorge Valente é uma figura. O doutor Jorge está aqui. Ele interagiu bastante, deu dicas até da pitaia aqui. Enfim, tá aqui Jorge é uma figura ímpar na minha vida, porque foi ele que me colocou nesse caminho. Esse caminho de tecnologia, de estudar moléculas, e ao invés de fazer só controle de danos, fazer o controle das causas. Entendeu? E eu não posso dizer que ele é uma das figuras mais brilhantes que eu conheço. Doutor Nilson Borges Ramos, um abraço. Doutor Iderval Tenório, um beijão. Viu? Essa turma do Auditozão, né? São médicos que me informaram que iriam assistir a live. Doutor Ângelo Baltazar. É tudo gente boa. Tem gente que está dizendo para deixar o senhor devagar, porque assim a gente aprende. Por isso que eu deixo aqui, eu só interrompo quando eu estou vendo que o tempo vai acabar. Mas muito obrigada, viu, a todos que participaram, que mandaram seus comentários. É sempre um prazer dividir esse momento aqui com os seguidores da Clínica Osmar Coutinho. Pessoal que é sempre tão engajado, participa tanto. É muito legal. E fica a dica para quem não conseguiu pegar o nosso bate-papo desde o início, lá no YouTube da Clínica Osmar Coutinho, tem todas as lives que nós já realizamos até aqui. Então, não somente essa, como as demais que nós realizamos antes, estão lá disponíveis. E vamos pensar nesse segundo encontro para continuar esse bate-papo, doutor. Vamos pensar. Só para responder as perguntas, sem devagar. É ótimo quando o senhor interage assim. É sempre tão fácil de entender o que o senhor diz. Isso é muito bom. Que legal. Esse é o meu objetivo, me fazer entender. Aprendi isso com o professor. Não adianta falar a linguagem dos médicos. Eu tenho que falar a linguagem das pessoas que entendem. Né? Dos leigos. Sem ofender ninguém.
Tchau, tchau, gente. Até Tchau, a queridos. próxima. Muito obrigada, doutor Ata. Valeu. Beijão. Beijo.